Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um grupo de ateus nos Estados Unidos que tem uma visão política mais identificada com um espectro à direita. Tá? Este subgrupo ele é denominado como racionalistas libertários pelo sociólogo canadense Stephen LeDroux, cujo livro é a base para este vídeo. Tá? Antes de mais nada, eu peço a vocês, para quem não é inscrito no canal, que se inscreva, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho para receber as notificações, tá? Curte, compartilhe o vídeo, que tudo isso ajuda a divulgar e a fortalecer esse trabalho. Então, pessoal, tá? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a chamada direita ateísta nos Estados Unidos. Então, o Stephen LeDroux, ele fez um estudo, né, sobre o movimento ateísta nos Estados Unidos e no Canadá, né, nos últimos anos, e ele identificou a existência de subgrupos dentro desse movimento ateísta. Então, inclusive aqui na página do livro aqui ele traz uma referência aqui para vocês, né? São os chamados subgrupos, as características dos subgrupos do movimento ateísta. Aí tem os chamados novos ateus, né, que são identificados pelas figuras do Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens. Os humanistas seculares, que têm um posicionamento ou uma identificação política mais à esquerda, e os racionalistas libertários, que têm uma identificação política mais à direita. E é sobre este subgrupo que eu gostaria de falar. Então, o Stephen LeDroux, ele caracteriza este subgrupo dentro do movimento ateísta nos Estados Unidos, tá, como indivíduos que têm um viés científico sobre o ateísmo. Então, a visão de mundo deles é fundamentada na questão do cientificismo, tá? E a ciência é um elemento importante também para outros subgrupos dentro do ativismo ateísta. Tá? E eles têm uma visão, né, uma visão política pautada num liberalismo com forte caráter individualista. Então, o Stephen LeDroux, inclusive, ele tem um capítulo específico, tá, sobre este subgrupo, que eu quero mostrar para vocês aqui só a capa, tá? Então aqui ele tem um capítulo onde vai falar sobre a direita ateísta, tá? E aí algumas pessoas, né, algumas individualidades que representam este subgrupo e que ele apresenta aqui são, um exemplo, um filósofo chamado Ronald Lindsay, tá? De acordo com ele, né, ele traz trechos de artigos, de textos que ele escreveu para o público, onde esse filósofo ele se apresenta contra a intervenção do Estado na economia, por considerar que a intervenção ela acaba fragilizando, tá, o desenvolvimento da livre iniciativa dos indivíduos. Então, se o Estado se propõe a intervir na economia, seja na questão, por exemplo, né, taxação de preços ou a criação de políticas sociais, isso acaba inibindo com que os indivíduos tomem a iniciativa de procurar eles mesmos construir o seu bem-estar. Uma outra pessoa que é identificada pelo Stephen LeDroux como uma expressão, né, desse chamado racionalismo libertário seria o filósofo, o escritor, né, no caso o escritor, né, Michael Shermer, tá, que é responsável pela revista denominada Cético nos Estados Unidos. Tá? E ele apresenta aqui um texto de 2009, né, desse escritor, onde ele vai defender que o livre mercado seria um reflexo, tá, de características inatas dos indivíduos. Então, o que nós temos a partir, né, desses exemplos, na verdade tem vários outros exemplos, mas não gostaria de me estender muito para não alongar demais
o vídeo, né? Mas o que nós diríamos aqui, e o Stephen LeDroux chama atenção, tá? Que na arena política, esses racionalistas libertários, ou uma parte desses racionalistas libertários, eles acabam se aproximando da direita cristã dos Estados Unidos, né? Que também tem um apreço pela questão do liberalismo econômico. Tá? Então nós poderíamos definir esses racionalistas libertários como indivíduos que têm uma visão de mundo ateísta, mas nessa visão de mundo ateísta está contemplado a defesa de um liberalismo que dá uma ênfase muito grande à questão do indivíduo, tá? De que a sociedade é o conjunto de indivíduos e que são os indivíduos os responsáveis pela prosperidade e pelo progresso da coletividade e não a atuação, né, de um Estado que procure criar condições, por exemplo, para ajudar aqueles que têm maiores necessidades, né? Seriam os setores mais carentes da população. Então eles se colocam contra isso, tá? Então este é um grupo também, tanto este grupo como o grupo que eu falei num vídeo anterior, né, os chamados humanistas seculares, eles são um grupo que tem buscado um espaço dentro do movimento ateísta nos Estados Unidos, mas não tem tanta força e tanta evidência como os chamados novos ateus, tá? O Dawkins, o Sam Harris, todo aquele grupo que tem muito mais evidência, tá? E que consegue fazer com que as suas pautas elas sejam muito mais visíveis e tenham maior repercussão. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu gostaria de fazer para vocês, falando sobre essa direita ateísta que existe nos Estados Unidos atualmente, tá? E aí, comentários, deixa aqui abaixo do vídeo e a gente vai conversando e eu retorno em breve aí com mais material, trazendo novos assuntos relacionados ao ateísmo e à história do ateísmo. Um abraço para todos e para todas.